Bem-vindos ao canal Mão da Graça. Desejamos a paz de Cristo e o amor de Maria em todos os momentos da sua vida. São Mateus era um pecador a quem o Senhor colocou seus olhos. Seu nome de nascença era Levi e mudou de nome para Mateus, uma forma típica da época de indicar a mudança de vida após Jesus ter lhe chamado para que o seguisse. Mateus significa presente de Deus, e de fato Mateus foi um presente de Deus para a Igreja e para a humanidade. Ele se tornou um dos apóstolos de Cristo e também é autor do primeiro evangelho da Bíblia, o Evangelho segundo São Mateus. O anúncio de Cristo foi a sua missão. São Mateus é identificado com o apelido de publicano, termo carregado de consequências negativas e socialmente relevantes naquele tempo. Publicano eram pessoas contratadas pelo Estado romano para recolherem os impostos, o que fazia dele um judeu odiado por seus compatriotas. O desprezo pelos cobradores de impostos no tempo de Jesus estava muito enraizado e nos parece até estranho, porque não se odeia alguém só porque trabalha na área financeira. Mas os judeus, na época, pagavam impostos aos ocupantes romanos, justamente ao povo que era o dominador. Na prática, tratava-se de financiar aqueles que os oprimiam e consideravam o cobrador de impostos um colaborador detestável. Como poderia um judeu trabalhar para os dominadores? São Mateus faz esse trabalho em Cafarnaum, na Galileia. Jesus o vê pouco depois de curar um paralítico. Ele o chama. Mateus se levanta de repente, deixa tudo e segue Jesus. Ele inclusive organizou um grande banquete para Jesus, que aceitou e participou com seus discípulos. Este gesto causou escândalo entre os escribas e fariseus, porque Jesus sentou-se à mesa com publicanos e pecadores. A resposta de Jesus impressionou Mateus. Não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos, disse o Nazareno, e acrescentou: Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. A partir desse momento, os impostos, as finanças, os romanos deixaram de existir. Deixou tudo por aquela palavra de Jesus: siga-me. São Mateus é autor do primeiro evangelho escrito em aramaico. Os destinatários do evangelho de Mateus são os cristãos de origem judaica. No texto, ele coloca em realce o fato de que Jesus é o Messias, que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Na descrição dos 4 seres do Apocalipse, águia, boi, leão, homem, São Mateus é associado àquele com aspecto de homem, porque o seu evangelho se concentra na humanidade de Cristo. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos espalharam-se pelo mundo e Mateus foi para a Arábia e Pérsia para evangelizar aqueles povos. Porém, foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais, que mandaram arrancar-lhe os olhos e o encarceraram para depois ser sacrificado aos deuses locais. Mas Deus não o abandonou e mandou um anjo que curou seus olhos e o libertou. Mateus seguiu então para a Etiópia, onde mais uma vez foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização. Porém, o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio. Por uma graça divina, fez o filho da rainha Candace ressuscitar, causando grande espanto e admiração entre os presentes. Com esse ato, Mateus conseguiu converter grande parte da população. Na época, a Igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescentes dos tempos apostólicos. Segundo algumas fontes, Mateus teria morrido por causas naturais. No entanto, segundo algumas tradições consideradas pouco críveis, a sua existência terminou na Etiópia. As suas relíquias
encontram-se na cripta da Catedral de Salerno, na Itália. Ali o santo é festejado em 21 de setembro com uma solene procissão. São Mateus é considerado santo padroeiro dos banqueiros, bancárias, alfandegários, da Guarda de Finança na Itália, cambistas, contadores, consultores tributários, contabilistas e cobradores de dívidas. Vamos rezar esta pequena oração a São Mateus? São Mateus, tu que conheceste Jesus de modo tão profundo e a partir disso soube relatar seus mistérios, que o sentido da nossa vida seja conhecer o Cristo e testemunhá-lo, assim como tu fizeste. Que sejamos fiéis seguidores e adoradores do Senhor. Amém. São Mateus, rogai por nós. Se você gostou desta oração, compartilhe com alguém. Às vezes, uma oração pode mudar o dia de uma pessoa que você conhece. Até a próxima!